1º de fevereiro de 1974, numa sexta-feira chuvosa, São Paulo parou para assistir ao inferno acontecer em um dos seus prédios mais modernos. As imagens daquele gigante de concreto virando uma tocha chocaram o Brasil e o mundo. Só que o fogo no edifício Joelma foi só o começo da história, viu? O que muita gente não sabe é que para alguns as chamas nunca se apagaram de verdade. Essa não é apenas uma história de um dos piores incêndios do país. É sobre como a negligência constrói tragédias e como a dor de tanta gente pode acabar dando vida a fantasmas. A gente vai entender os fatos que levaram à catástrofe e as histórias sobrenaturais que assombram o lugar até hoje. O que aconteceu naquele dia foi terrível. E o que aconteceu antes e o que está acontecendo agora faz o edifício Joelma ser um lugar tão assustador. Inaugurado em 1971, o edifício Joelma era um símbolo do poder econômico de São Paulo. Com 25 andares e um design arrojado, ele se erguia no Vale do Anhangabaú como uma promessa de progresso. O principal inquilino era o Banco Crefisul, que ainda estava se ajeitando no prédio no comecinho de 74. E outra coisa, a cidade naquela época ela vivia assombrada porque teve uma tragédia bem recente. O incêndio no edifício Andraus em 1972, que matou 16 pessoas e acendeu o primeiro alerta sobre a segurança dos novos arranha-céus. O Joelma, apesar da fachada bem imponente para a época, era uma armadilha e a faísca veio às 8h45 da manhã numa sexta-feira. Um curto-circuito num ar-condicionado defeituoso no 12º andar deu início ao fogo. A investigação oficial, meses depois, mostraria que a instalação elétrica do prédio era precária e estava sobrecarregada. Uma verdadeira bomba relógio, né? A tragédia do Joelma foi o pior incêndio em arranha-céu por número de vítimas fatais. Depois de um tempo, se tornou o segundo, ficando atrás do colapso das Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York, em 11 de setembro de 2001. O que aconteceu nos 15 minutos seguintes selou o destino de centenas de pessoas. O fogo encontrou o cenário perfeito para se espalhar: salas com divisórias de madeira, piso acarpetado, móveis envernizados e cortinas de tecido sintético. Esses materiais, todos altamente inflamáveis, transformaram cada andar num forno. Em menos de 15 minutos, a única escada do prédio, que ficava bem no centro da planta, foi tomada por uma fumaça preta e tóxica. Fugir por ali se tornou impossível. Naquele momento, cerca de 756 pessoas estavam lá dentro do edifício. O pânico tomou conta. Com as escadas bloqueadas, as pessoas correram para os banheiros ou para os andares de cima, sonhando com um resgate pelo telhado, como tinha acontecido no Andraus. Só que o Joelma não tinha heliponto. O teto era coberto com telhas de amianto sobre uma estrutura de madeira, outro combustível que impediu qualquer tentativa de pouso. O drama se desenrolava a mais de 80 metros de altura. Das janelas, pessoas acenavam em desespero enquanto as chamas subiam pela fachada. Inclusive, a minha mãe ela trabalhava na frente do Joelma e ela viu todas essas pessoas se jogando dos andares superiores. A cena ela foi bem pesada. Não dá nem para imaginar o desespero dessa galera lá dentro, né? Os bombeiros chegaram rápido, às 9h10. Mas os equipamentos não davam conta, as escadas Magiros não alcançavam os andares mais altos e os jatos d'água perdiam a força com a altura. Para piorar, os hidrantes do próprio prédio estavam com os registros fechados, mesmo com um reservatório de 29 mil litros de água pronto para ser usado. Não havia alarmes de incêndio, nem brigada treinada, nem plano de evacuação. Com todos esses problemas juntos, só piorou o desastre, né? As cenas eram de puro horror. Algumas pessoas, sem saída e cercadas por um calor insuportável, tomaram a decisão mais trágica de todas. Saltaram para a morte, numa última tentativa de fugir do fogo. No terraço, mais de 60 pessoas que conseguiram chegar até lá
morreram carbonizadas, esperando um resgate que nunca teria como acontecer. Depois de mais de 3 horas, quando o fogo não tinha mais o que queimar, o resultado da tragédia era assustador. As fontes variam um pouco, mas os números oficiais falam em algo entre 181 e 191 mortos e mais de 300 feridos. A maioria morreu por asfixia muito antes de ser atingida pelas chamas. O trabalho que veio depois foi macabro. A contagem e a identificação dos corpos eram quase impossíveis, deixando dezenas de famílias numa angústia sem fim. Só que a tragédia do Joelma não acabou com o fogo. Na verdade, foi nas cinzas que uma nova história, muito mais sombria, começou a nascer. Uma história que nos leva para bem antes do prédio existir. Para a gente entender os mistérios que rondam o Joelma, a gente precisa voltar um pouco, lá para o ano de 1948. No mesmo terreno onde o edifício foi erguido, existia uma casa. Ali morava um jovem professor de química, Paulo Ferreira de Camargo, com a mãe e 2 irmãs. Por razões que até hoje não foram totalmente esclarecidas, Paulo matou as 3 a tiros. Depois, com uma frieza assustadora, jogou os corpos num poço que ele mesmo mandou cavar no quintal, dizendo que ia começar uma fábrica de adubos. Quando a polícia já desconfiava do sumiço da família, ela começou a cavar o poço. Paulo se trancou no banheiro e se matou. E para deixar tudo ainda mais bizarro, um dos bombeiros que ajudou a tirar os corpos do poço morreu dias depois, vítima de uma infecção cadavérica. Aquele terreno, 26 anos antes do incêndio, já tinha virado palco de um crime terrível e ganhado fama de mal-assombrado muito antes de o Joelma começar a ser construído. Existem imagens bem mais pesadas, mas eu não quis por aqui por motivos óbvios, né? Essa conexão com o passado macabro do terreno foi o que deu força às lendas que vieram depois do incêndio. A mais famosa de todas é a das 13 almas. A história diz que 13 pessoas, tentando fugir pelo elevador, morreram carbonizadas quando a energia acabou. Como os corpos não puderam ser identificados, eles teriam sido enterrados lado a lado, numa cova coletiva no cemitério de São Pedro, na Vila Alpina. É bom deixar claro que essa história ela nunca foi confirmada oficialmente. Pesquisadores dizem que apenas uma morte ocorreu dentro do elevador, a de uma ascensorista, e a identidade dela foi confirmada, mas a lenda criou vida própria, né? Pouco depois dos enterros, funcionários e visitantes do cemitério começaram a dizer que ouviam gritos, choros e lamentos vindos dos túmulos das supostas 13 vítimas. Desesperado com os relatos, o zelador do cemitério, Luiz Nunes, teve uma ideia. Ele pegou um regador e começou a jogar água nas sepulturas, num gesto para apagar o fogo e aliviar a dor dos espíritos. Dizem que depois disso, os gritos pararam. Foi aí que nasceu uma devoção popular. Em vez de flores, as pessoas começaram a deixar copos de água nos túmulos. É um costume que existe até hoje, e muitos juram que já receberam milagres das 13 almas do Joelma. Fora essa história, outras assombram o prédio. Vocês já devem ter visto algum vídeo na internet falando de assombrações lá no prédio. Esse mesmo prédio ele foi reformado por 4 anos e reinaugurado como Edifício Praça da Bandeira. Funcionários e entregadores contam ter visto vultos, ouvido vozes e até a aparição de uma mulher flutuando na garagem. Um dos relatos mais famosos é o de uma carta psicografada por Chico Xavier, em que uma vítima, Volquimar, teria se comunicado com a mãe para dizer que estava bem. Essa história inspirou o filme Joelma, 23º Andar. A tragédia do Joelma, junto com a do Andraus, escancarou a completa falta de preparo e de leis de segurança contra incêndios no Brasil. O impacto foi tão gigantesco que forçou a criação do primeiro Código de Segurança de São Paulo, que trouxe regras muito mais rígidas para as construções. Passou a ser obrigatório ter escadas de emergência com materiais resistentes ao fogo, além da proibição de materiais inflamáveis em rotas de fuga e a instalação de equipamentos de combate a incêndio.
O Joelma, em meio à sua dor, deixou um legado de prevenção. Com certeza salvou muitas vidas nas décadas posteriores. O edifício foi totalmente reformado e continua funcionando, agora com toda a segurança que faltava em 1974. Eu sei, o assunto é pesado. Eu não tinha nascido naquela época ainda, mas provavelmente alguém que esteja assistindo esse vídeo deve ter presenciado esse fato. E você que não presenciou, você conhecia a história desse incêndio? Você acredita nessas assombrações? Eu confesso que eu não acredito. E se você ouviu alguma outra história do edifício Joelma, deixe aqui abaixo nos comentários. E já que você está indo lá, deixe aquele like e se inscreva no canal. Aproveite e ative o sininho de notificações, assim o YouTube te avisa quando sair vídeos novos de curiosidades aqui do canal. Obrigado e até a próxima!